Olá, sou Flávia Simões de Araújo e hoje entrevistarei Danilo Uzeda da Cruz, que é pós-doutor em Desigualdades Globais e Justiça Social pela Flaxo, UNB, doutor em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Desenvolvimento Regional e Urbano pela Universidade de Salvador, especialista em docência do ensino superior pela Faculdade de Ciências e Tecnologia FTC, graduando em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia e graduado em História pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Doutor Danilo, seja muito bem-vindo ao nosso evento. Bom dia, professora Flávia. É um prazer enorme estar aqui nesse seminário, no Café com Livro, literalmente Café com Livro hoje, e é um prazer enorme estar aqui participando com vocês. Professor Danilo, o senhor poderia nos relatar como surgiu a ideia do projeto dessa obra tão relevante? Doutora, o livro ele é resultado de um acordo de cooperação acadêmica muito interessante, realizado entre a Flaxo, a Universidade de Brasília, por meio do programa de pós-graduação em Direito da UNB, o Colégio Latino-Americano de Estudos Mundiais, que é um programa dentro da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, a Flaxo, e o conjunto de professores e professoras reunidos que, por meio de um financiamento, né, da CAPES, um financiamento também com a Fundação, com um aporte da própria Flaxo e da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. Então, o resultado desse volume, né, é importante dizer que são 2 volumes, diz respeito ao conjunto de pesquisas e iniciativas de análise para compreender um pouco mais esse fenômeno das desigualdades da justiça global no âmbito desse programa de estágio pós-doutoral, né? Então, 21 especialistas da América Latina, Europa, Estados Unidos se reuniram em seminários por conta da pandemia, do Covid, desse desastre sanitário que nós todos estamos ainda vivendo. Reunimos por meio virtual, uma diligência extraordinária da professora Camila, desculpa, do professor Camilo e da professora Rebeca Igreja, né, que são os organizadores desse volume. Estou aqui representando essa dupla fantástica que conduziu o processo de uma forma muito diligente, assim, é muito difícil, né, professora, nesse contexto a gente discutir academicamente, produzir academicamente e virtualmente ainda pior, mas conseguimos tocar esse livro, que é um livro para nós de grande relevância, porque ele aborda contextos muito específicos da América Latina, nesse ambiente de desigualdades globais, desigualdades persistentes, de injustiças sociais, né? Lendo aí a partir de Chile, nesses pares categóricos que ele estabelece para debater as desigualdades persistentes, e resultou numa obra de muita consistência acadêmica, de muita consistência científica, né? É importante dizer que nesse ambiente de extrema violência, de discriminação e de processos de exclusão, como nós estamos vivendo no contexto contemporâneo, a obra ela se torna uma obra de fato de grande atualidade, de grande pertinência para os pesquisadores e pesquisadoras de todo o mundo, mas particularmente da América Latina, né, onde esse contexto, segundo os últimos dados e informações resultantes aí dos relatórios da ONU, Unesco, as condições de desigualdade são as mais gritantes de todos os continentes. Então, esse volume, especificamente, que a gente apresenta nesse evento, ele é um volume que traz essa característica, né, de debater as condições gerais e específicas da violência na América Latina, debater as questões de discriminação e desigualdades, no plural mesmo, né, as várias desigualdades que nós estamos vivendo do ponto de vista da atualidade e também daquelas históricas, né, as desigualdades persistentes. Então, é um livro que, para nós que participamos
desse colégio de altos estudos, vinculado à Flaxo UNB, nos trouxe bastante alegria de publicar, né? Alegria porque ele traduz um pouco a trajetória acadêmica também de cada pesquisador e pesquisadora ali, né? Alguns com uma larga e uma trajetória já bastante significativa na academia, com contribuições teóricas e empíricas para os estudos em ciências humanas, e outros também que estão começando sua trajetória acadêmica, né? Quer dizer, começando forma de falar, né? Porque todos estavam no estágio pós-doutoral, mas, de fato, iniciando um estudo mais específico, né? Sobre a América Latina. Então, essa perspectiva se insere naquilo que está consolidado nas ciências humanas dos estudos globais, a partir de um olhar muito específico, que é o diálogo entre o Sul e o Norte, né? Essa grande teoria que o professor Boaventura de Souza Santos nos brinda, né, com os diálogos sobre o mundo, olhando, evidentemente, a partir do Sul global, e identifica como as epistemologias são epistemologias eurocêntricas, são epistemologias que apresentam para as populações periféricas dependentes e de economia complementar uma condicionante, né? E, evidentemente, os estudos globais, que se insere essa escola de altos estudos, eles partem de uma perspectiva anti-eurocêntrica, né? E contra-hegemônica nesse sentido, sem esquecer, evidentemente, as contribuições e as inserções globais. Eles pensam, por exemplo, a questão da violência não a partir de contextos epistemológicos do centro global, né? Mas como pensar a violência e o enfrentamento à violência a partir de teorias não eurocêntricas ou decoloniais, como hoje está se consolidando, né? Ou pós-coloniais, como preferir, né? Tem já autores que não detestam usar decolonialidade, mas continuam analisando epistemologicamente a ciência a partir desse olhar eurocêntrico. De modo que, a partir de um trabalho muito cuidadoso, né, do ponto de vista editorial e do ponto de vista científico, esse livro, ele espera, quando nós publicamos ele, a expectativa nossa era de que ele pudesse, de fato, servir a três grandes campos, né? Primeiro, evidentemente, o campo acadêmico, que ele pudesse servir de horizonte, de paradigma indiciário para os pesquisadores e pesquisadoras, velhos, novos, antigos, recentes, todos aqueles que se interessem pelo tema. O segundo aspecto é que ele pudesse ajudar a formulação de políticas públicas sob um olhar mais realista, ou melhor, mais aproximado, né, para a gente não entrar nesse debate do real não, mas assim um debate mais aproximado das dimensões locais, né? E, por último, que pudesse servir também para os leitores e leitoras em geral, que tivessem interesse em torno do tema, né? A gente sabe que a formulação de um argumento, seja ele em qualquer campo científico, necessita de um embasamento acadêmico, teórico. Então, há uma expectativa também de que esse livro ele possa chegar para essas pessoas, de um modo geral, que queiram debater direitos humanos, por exemplo, exclusão, que queiram debater os direitos fundamentais e a crítica a essa perspectiva dos direitos fundamentais e a luta contra as desigualdades sociais de gênero, raça, etnia, de classe, enfim, que consiga, inclusive, estabelecer uma conexão, que queira, inclusive, estabelecer uma conexão entre as tecnologias e as novas exclusões sociais. Então, é um livro que, longe de ser completo, porque não há completude no debate acadêmico, não há finitude no debate acadêmico, ele é sempre incompleto, mas ele tenta, sim, apresentar
alguns horizontes de pesquisa, do ponto de vista metodológico, do ponto de vista teórico-metodológico, e dados empíricos que nos ajudem a estabelecer um panorama e uma análise do contexto latino-americano. Então, professora Flávia, é essa expectativa, esse horizonte que norteou o livro. Os autores que seguem um pedido da professora Rebeca e do professor Camilo para fazer, evidentemente, esse destaque, né, de como foi importante um programa financiado pela CAPES, no momento que nós estamos vivendo aí cortes, né, na pesquisa, mas um programa financiado pela CAPES resultou não só em qualificação de formação acadêmica para os pesquisadores e pesquisadoras envolvidos, como também uma produção que servirá, evidentemente, para o grande público, né? Então, desse modo, ele é disponibilizado de forma digital, o que ajuda bastante, gratuita, né? O que também contribui muito nesse contexto onde as editoras todas estão sofrendo com os altos preços, né, e a inflação, enfim. E do lado de cá, nós que queremos comprar também estamos em dificuldades econômicas, né? Então, você ter um livro financiado, gratuito, disponível na internet para todo mundo que tem acesso à internet é uma coisa assim muito relevante e que a nós, autores, pesquisadores e pesquisadoras, nos deixou bastante gratos, né, pelo programa ter possibilitado isso. Então, esse é o contexto nosso do livro, que a gente espera que seja útil, não no sentido da utilidade pragmática, mas que ele possa ajudar a pensar, a refletir, promover a reflexão e o debate acadêmico nesses tempos tão difíceis, né, de negacionismos e de um horizonte bem distópico para nós todos que estamos vivendo, não só no Brasil, né, mas no mundo inteiro. Professor Danilo, a comissão organizadora agradece imensamente a publicação do livro Desigualdades Globais e Justiça Social, Violência, Discriminação e Processos de Exclusão na Atualidade, volume 2, que traz uma contribuição relevantíssima para o campo do conhecimento, no 12º Seminário Internacional Pensar Direitos Humanos e no 6º Seminário Coletivo Rosa Parks. Nós que agradecemos, professora Flávia, a participação nesse seminário. Então, um evento importante para a gente refletir bastante, né, nesse contexto aí do Covid, da pandemia, das desigualdades, repensar as nossas concepções de direitos humanos, internacionais e locais, enfim, a gente que possibilite a todos os interessados uma compreensão, mas também nos mova, né? Nos coloque em movimento para sair desse lugar catastrófico, né? Que um dos autores, inclusive, fala no livro que a sensação de descer ladeira abaixo tem que parar. Gente, né? Não dá para a gente continuar nessa sensação de descer ladeira abaixo. Um momento, uma hora tem que parar. E só para com a nossa prática, com a nossa ação, com a nossa leitura cuidadosa, acadêmica e crítica. Então, muito obrigado ao Seminário Internacional, muito obrigado, professora Flávia, e um prazer enorme ter falado aqui para vocês sobre essa obra coletiva. Muito obrigada, professor.